É triste, porque aqui as crianças pedem um alimento, um pão, a gente não tem, entendeu? Aí tem tem uns que vai para a escola, tem uns que não. Às vezes eles comem o que tem. Às vezes eu vou para a porta do mercado pedir para eles, entendeu? A Michele Cruz tem 36 anos, 2 filhos, já tem netos e dá abrigo a sobrinhos em um prédio ocupado no centro do Rio. Ao todo, são 7 sob o mesmo teto. Na terça-feira, a comida foi angu com feijão. O Roberto Maltic conversou com ela no começo da tarde de quarta-feira, na hora do almoço. Hoje, no dia de hoje, para o 7, o que tem? Hoje, estou fazendo aipim com ovo. E no café da manhã, o que o pessoal comeu? Café da manhã foi só um copo de leite. E para o jantar, o que tem? Para jantar, não tem. Não tem, eu vou pegar uma carreata. E para amanhã? Para amanhã, só Deus sabe que eu vou pegar uma carreata. De repente, Deus abençoa se eu ganho alguma coisa, entendeu? É muita gente, né? Só eu não, muita gente mesmo. São muitas, de fato. Só na ocupação onde a Michele sobrevive são 270. No país inteiro, dezenas de milhões. 3 de cada 10 famílias brasileiras enfrentaram nos últimos meses a fome ou correram risco de passar fome por falta de dinheiro. O nome técnico disso é insegurança alimentar grave ou moderada. Os dados foram coletados por uma rede chamada Pensan, formada por entidades da sociedade civil que estudam o impacto da fome no Brasil. Esse é o retrato do Brasil que voltou para o mapa da fome, e as crianças podem ser as mais atingidas. E, de fato, são elas que mais sofrem com a fome no Brasil. Em 37,8% dos lares com crianças de até 10 anos de idade, a pesquisa verificou fome ou redução de quantidade e qualidade de alimentos. E também captou a enorme diferença regional no retrato da fome, em domicílios com ou sem crianças. 14 estados superam a média nacional. E é exatamente em Alagoas, estado onde vive a família da dona Ilza, que os casos de insegurança alimentar grave são mais frequentes, em 36,7% das casas pesquisadas. Em segundo lugar vem o Amapá, com 32% dos domicílios nessa situação. Os estados do norte e nordeste do país concentram a maior proporção. Mas em números absolutos, a fome assombra mais gente nos estados mais populosos do país. São Paulo com 6 milhões e 200 mil pessoas e Rio de Janeiro com 2 milhões e 700 mil. Como essa rede calcula os números da insegurança alimentar, de que forma as crianças são afetadas? E por que o Auxílio Brasil, turbinado para R$ 600, não garante alimento na mesa das famílias como a da Michele, que recebe o benefício? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter Cássia Almeida. Fique com a gente. Cássia Almeida, essa pesquisa da Rede Pensan mostra que em 30,7% dos domicílios brasileiros existe fome ou redução da quantidade e qualidade de alimentos. O que isso quer dizer na prática? Todas essas pessoas estão em algum grau de insegurança alimentar? Exatamente, elas estão num grupo de insegurança alimentar moderada ou grave. Você tem redução na quantidade de alimentos, você tem redução na qualidade dos alimentos, você tem diminuição de variedade de alimentos, né? Você fica uma dieta mais pobre e falta mesmo, fome, né? Porque quando você fica um dia sem comer, ou pula uma refeição, ou não tem dinheiro para comprar comida, a comida acaba antes de você ter dinheiro para comprar de novo. Então, tudo isso vai graduando a insegurança alimentar nos lares brasileiros. Esses 30,7% significa que essas pessoas estão ou passando fome ou com restrição grave de alimentos. E, Cássia, a pesquisa também mostra uma situação que é ainda pior nos domicílios com crianças, né, de até 10 anos de idade.
Nessa faixa é um percentual ainda maior, 37,8% dos domicílios, nos quais há fome ou redução da quantidade de comida, chamada insegurança alimentar. Por que essas famílias com crianças de até 10 anos enfrentam mais dificuldades? É porque você tem... As crianças não geram renda, né? Assim, quando você tem... Elas precisam de mais atenção, precisam de mais alimentos, elas dependem, né? São dependentes desse trabalho das famílias, né? Então, nas famílias com crianças, a tendência é você ter mais pobreza, né? A pobreza no Brasil tem idade, sexo e cor, né? Assim, são crianças, mulheres e negros, né? Então, nos domicílios com criança, a situação já... Quando a criança começa a não ter refeição, ou não ter... Porque a família inteira já está numa situação de fome, né? Porque a criança é o último que você deixa de comer para dar para o seu filho, né? Quando as crianças começam a não ter a comida, que é uma das perguntas do inquérito que a Rede Pensam faz, se a criança não teve comida para a criança, se a criança passou um dia inteiro sem comer, se a criança teve fome e não teve dinheiro para comprar comida, a situação é mais grave, porque aí todos na família já estão passando por essa situação, entendeu? Imagina, né? A mãe deixa de comer para dar para o filho, né? Então, se não tem comida para o filho, é porque todo mundo na casa já está passando fome. É o ápice, assim, da questão de como a questão da fome já é uma experiência naquela família. Então, assim, as crianças sofrem mais com a fome no Brasil. Ô, Cássia, como é que foi feita essa pesquisa? Os pesquisadores foram de casa em casa fazendo esse tipo de pergunta, e em que período de tempo? Já foi depois do arrefecimento da pandemia, né? Foi 2021, de novembro de 2021 a abril de 2022. Então, em 2021, a gente teve o ápice, né, maior número de mortes no início, no primeiro semestre de 2021, ainda diminuiu no final de 2020, mas ainda pega um pedacinho da pandemia. Então, ela foi feita entre novembro de 2021 até abril de 2022. Eles foram a 12.745 domicílios em 577 cidades e em todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. Então, o que eles vão a cada casa e vão com esse questionário. Você teve insegurança de que não teria dinheiro para comprar comida para a família? Você diminuiu a quantidade de alimentos que você consome? O dinheiro acabou antes de você poder repor seu estoque de comida regular do mês? Pulou refeição? Teve que passou um dia sem comer, sentiu fome. Então, eles fazem uma gradação, eles vão usando essas perguntas e fazem uma gradação do nível de insegurança alimentar das famílias. O conceito de insegurança alimentar foi dividido em 3 níveis. Leve, quando a família tem preocupação ou incerteza se vai conseguir alimentos no futuro. Moderada, quando há uma redução concreta na quantidade de alimentos e o padrão saudável de alimentação é rompido por falta de comida. E grave, quando a família sente fome e não tem dinheiro para comprar comida, faz apenas uma refeição ao dia ou fica o dia inteiro sem comer. Então, através desse questionário, assim, quanto mais restrição alimentar você tem, mais grave é a sua insegurança alimentar. E aí os especialistas consideram, quando você tem insegurança alimentar grave, é porque a fome já está instalada naqueles domicílios. Cássia, eu queria falar um pouquinho com você a respeito das famílias que recebem algum tipo de auxílio, agora o Auxílio Brasil de R$600, a pobreza e a fome. A gente conversou com a Michele, que é uma das personagens das reportagens que vocês fizeram sobre esse relatório da Rede Pensam, e ela falou o seguinte, que como ela tem muitas crianças em casa, ao todo são 7 pessoas vivendo na mesma casa, não tem um valor diferenciado pelo número de crianças, é 600 e pronto. E os especialistas todos criticam, né, quando houve a mudança de regras do Bolsa Família, justamente essa falta dos critérios mais detalhados sobre como esse benefício chega a essas pessoas. Como você avalia esse fenômeno no qual as pessoas que recebem um Auxílio Brasil turbinado de R$600, mesmo assim estão em situação de insegurança alimentar? O Auxílio Brasil aumentou muito a quantidade de recursos, né, para transferências de renda para a população mais vulnerável,
Então, você teve um acesso. Mas o problema maior é o desenho do programa. Ela não diferencia famílias grandes de famílias pequenas. Então, o que acontece? Eu recebo R$600, mas eu moro sozinha, ganho meio salário mínimo por mês, então eu vou ganhar R$600. Agora, uma família que tem 5, 6 pessoas vai ganhar os mesmos R$600. Anteriormente, no programa anterior do Bolsa Família, você tinha uma gradação por pessoa da família, quer dizer, o benefício era calibrado pelo número de pessoas naquela família. Se havia criança, se tinha mais transferência, se tinha menos transferência. Então, isso é uma crítica importante. Nessa família da Michele, por exemplo, que são 7 pessoas, então R$600 é muito pouco para dar conta do que você precisa para você alimentar essa família inteira. Mas o auxílio não dá para nada, porque só as coisas tá tudo caro, então não dá para nada. E nem... Eu só recebo R$600, porque nem os 110 do gás eu recebo. Então, realmente, teve um aumento grande dos repasses, isso é inegável, mas esse desenho diminui a efetividade do programa, né? Diminui a força do combate à fome nesse caso, entendeu? Porque ele não consegue, acaba não chegando com tanta força a quem mais precisa. Cássia, a gente vive num país com muitas desigualdades, né? Se pegarmos o recorte aí por região ou por estados, onde é que a fome é mais prevalente? No Nordeste, né? O Nordeste sempre tem esse perfil de ter mais pessoas em situação de pobreza e, consequentemente, de fome, né? Então, você tem, por exemplo, Piauí, 34,3% dos domicílios estão em situação de insegurança alimentar grave. Você tem Alagoas também com 36%, Sergipe com 30%. E aí você vai para o sul, né? Você vê Santa Catarina tem 4,6% dos domicílios com insegurança alimentar grave, Paraná 8,6%. Assim. Então, você tem estados com um dígito de domicílios em insegurança alimentar grave, e tem o Nordeste com mais de 30%. Isso é muito difícil para você combater. Assim, né? A gente tem uma situação mais grave, como a gente sabe, no Nordeste e um pouco no Norte também. No Norte, por exemplo, o Amapá tem 32% dos lares nessa condição, o Pará também. Cássia, quando a gente fala de fome, também falamos muito da merenda escolar, né? A ida à escola como um instrumento super importante de garantir segurança alimentar às crianças. Qual é o papel da merenda escolar nesse quadro de insegurança alimentar que a gente tem hoje? É fundamental a merenda escolar, né? Você garantir refeições de qualidade para as crianças em idade escolar, são mais de 40 milhões de crianças que estão no ensino público brasileiro. Isso é uma garantia de que você vai ter alimentação decente para essas crianças. O que está acontecendo é que o valor que o governo federal repassa para os estados e para as escolas, ele está congelado desde 2017. A gente tem que lembrar que a inflação dos alimentos, ela chegou desde o início da pandemia, em março de 2020 até agora, a 43%. Então, você tem um orçamento congelado desde 2017, com uma inflação de alimentos que chega a 43% nos últimos 2, 3 anos, muito maior do que a inflação média. Então, isso vai diminuindo a qualidade dessa merenda escolar, né? Os alunos protestaram contra a merenda distribuída na escola. Na última terça-feira, eles encontraram larva no almoço. Uma aluna gravou o momento e enviou para o WhatsApp da O próprio Francisco Menezes, que é o consultor da Action Aid e que foi do Ação da Cidadania durante muito tempo, ele fala isso, que você tem uma pobreza, né, nessa refeição hoje em dia. Você vai diminuindo a quantidade de nutrientes, vai usando alimentos ultraprocessados que são mais baratos, então você vai diminuindo essa qualidade. E o que é pior é que a primeira infância é uma fase fundamental para o desenvolvimento da criança e do seu futuro, né? Porque você está desenvolvendo os aspectos cognitivos e físicos, né? Se você não tem uma alimentação adequada nessa primeira fase, você pode deixar sequelas lá para o futuro, né? E o futuro dessas crianças, o futuro do país, o futuro de tudo, né? E o fato que aconteceu é que o Congresso, no orçamento de 2023,
incluiu um reajuste de 34% nessa verba a ser transferida para os estados e municípios. E o executivo vetou esse aumento, né? Então, quer dizer, a gente tinha uma possibilidade de aumentar esses recursos para a merenda escolar, mas o governo Bolsonaro vetou esse aumento, né? Então, é uma situação que ainda fica muito crítica no momento em que as famílias estão vivendo com inflação alta e a qualidade dos alimentos dessas crianças vem caindo. E um momento em que a gente teve uma precarização do trabalho também, né, Cássia? Porque no auge da pandemia houve um aumento do desemprego, depois uma recuperação, mas com muitos empregos precários, né? Nem todo mundo conseguiu um emprego, por exemplo, com carteira assinada. Isso também é um fator. A pesquisa mostra que os lares onde os adultos não têm um emprego formal têm uma insegurança maior? Sim. A fome é maior em lares onde o responsável pela família, né, ou está desempregado ou ele é trabalhador informal. Então, você tem uma dificuldade maior nesses lares. O mercado de trabalho ele vem até melhorando ultimamente, a gente chegou numa taxa de 9,3% de desemprego, mas você também tem um auge, uma maior parcela de trabalhadores informais no mercado de trabalho. Então, você tem uma situação no mercado que também dificulta, né, o combate à fome, porque a renda vem caindo dessas famílias, a inflação é alta e você não consegue repor, ou você consegue um trabalho informal, não consegue trabalhar tantas horas quanto você gostaria, porque não tem trabalho para você também. Então, você tem um conjunto de fatores que dificulta muito você reduzir essa situação de fome no Brasil. Cássia, você já falou das diferentes gradações, né, da insegurança alimentar que o estudo traz. Então, você olha a insegurança alimentar leve, né, tem 125 milhões e 200 mil brasileiros que têm algum tipo de insegurança alimentar, mas isso não é fome. Agora, quando a gente olha o dado da fome mesmo, a pessoa que não tem o que comer, a gente chega simplesmente ao número de 15,5% dos domicílios brasileiros, ou seja, em 15,5% dos domicílios brasileiros, há pessoas passando fome nesse momento, é muita gente. Os especialistas com quem você conversou acreditam que a gente acaba vivendo nesse momento uma normalização da fome, até porque enquanto há muita gente sem ter o que comer, o número de doações de alimentos tem caído progressivamente no país? O Kiko Afonso, né, que é o diretor executivo da Ação da Cidadania e um dos pesquisadores, uma das entidades que compõe a Rede Pensar, né, ele vem notando isso. Esse era o temor dele, né? Que haja uma naturalização da fome. Ele teve um momento em que a Ação da Cidadania recebeu mais de 100 milhões em doações, assim, no período do auge da pandemia, e essas doações caíram para 10 milhões. Então, você vai se acostumando com esse quadro, como se fosse um quadro irreversível. Isso diminui muito, assim, os efeitos de políticas ou de ações para combater a fome, né? Então, assim, esse é uma situação que a gente já está começando a viver, a gente está achando natural a fome. Quer dizer, as doações diminuíram, né, Cássia? Talvez que também as pessoas estão com menos para dar, né? Está todo mundo apertado, mas o fato é que esse assunto mobiliza menos hoje, né? Exatamente, mobiliza menos, porque as doações diminuíram não só das pessoas, das famílias, né? Diminuíram das empresas também. Então, assim, é um quadro que, como se você tivesse uma coisa irreversível, né? E aí você para de agir nessa área e tenta agir em outra, né? Mas é o que o Kiko Afonso alerta, né? Quer dizer, com fome você não tem educação, com fome você não tem saúde, com fome você não tem democracia, né? Então, isso é muito grave. Cássia, você acompanha esse tema da fome e da pobreza há muito tempo, né? Você faz reportagens a respeito disso há muito tempo. O Brasil saiu do mapa da fome, no entanto voltou. A gente, na verdade, sempre fica nessa situação limítrofe, né? Na sua avaliação, o que faria a diferença para que o Brasil, de fato, de maneira robusta, passasse a não estar mais
próximo ao mapa da fome é o crescimento econômico? Quais são os fatores que, na sua avaliação, pela sua experiência, podem auxiliar o Brasil a, de fato, sair de uma vez do mapa da fome? A gente saiu do mapa da fome em 2013, né? Assim, 2013, 2014, assim, o auge dos melhores indicadores sociais que a gente tem. Então, a gente saiu em 2013 e voltou. Do último levantamento até do IBGE, que não é nem da Rede Pensão, que foi em 2018, a gente voltou ao mapa da fome e voltou a indicadores que a gente tinha em 2004, por exemplo. Um país entra no mapa da fome quando mais de 2,5% da população enfrentam falta crônica de alimentos. Esse patamar no Brasil está em 4,1%. Agora, o que a gente pode fazer para sair do mapa da fome e esse assunto erradicar a fome no Brasil, né? Aí é um conjunto de fatores, né? Você tem, primeiro, o papel das transferências de renda, um programa de política social que seja abrangente, que veja a família como um todo, né? Não só a questão da transferência de renda, que você tenha uma rede de assistência social, e o Brasil tem, mas ela foi muito desmontada nos últimos anos, de acesso direto a essas famílias vulneráveis, porque elas têm várias vulnerabilidades, né? E você resolvendo questão de saúde, outras coisas, vacinação, programas condicionados de relação com obrigatoriedade de estar na escola, de estar vacinado. Então você precisa de uma visão maior dessa família, um atendimento maior dessa família mais vulnerável. O segundo ponto, assim, teve vários programas de combate à fome no Brasil que acabaram, né, ou diminuíram muito, né, assim. E participação popular também. O Renato Maluf, que é o coordenador da Rede Pensão, fala disso, né, assim. Em 2019, a gente acabou com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, né, que era uma participação mais firme da sociedade nas políticas públicas de combate à fome. A gente diminuiu enormemente programas de agricultura familiar. A gente diminuiu os gastos com merenda escolar, porque tinha um programa de agricultura familiar que você usava os alimentos dessas famílias para atender as escolas. Então, era uma coisa cruzada, né? Você dava renda para essas famílias mais pobres na área rural e atendia com boa alimentação as crianças. Então, todos esses programas foram ou terminaram ou foram muito diminuídos. Isso também poderia ser feito, né? Você podia retomar alguns programas nesse sentido e analisar uma política social mais completa, né? Ter uma política social que não seja uma coisa assistencialista só, mas uma política social de verdade, com todas as boas práticas para você trazer essa população para uma situação de bem-estar social, né, que a gente busca, porque não é só combater a fome, é combater a pobreza, é combater a baixa escolaridade, é combater o problema da moradia precária, né, do saneamento. Então, precisaria ter um foco muito mais profissional, muito mais de gestão pública. Como faz política econômica, teria que fazer política social no Brasil no mesmo nível, sabe? Com pensamento mais agregado e talvez a gente consiga. E agora, é óbvio que a gente precisa de crescimento econômico também, porque em crescimento econômico você melhora o mercado de trabalho e melhora a renda das famílias, né? Isso é inegável. Cássia Almeida, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Cássia, até a próxima. Obrigada a vocês, um bom dia a todos. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é da Raquel Pereira e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.